tipos de gente: os que o admiravam e os que se apaixonavam. Os que simplesmente admiravam a Jesus eram aqueles que estavam reunidos diante da cruz, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, porque estavam oprimidos pelo sistema romano. Mas os apaixonados, aqueles que estavam verdadeiramente apaixonados por Jesus, se reuniram no Sinédrio e ficaram orando até do alto ser revestidos de poder. O Espírito foi derramado sobre aqueles que permaneceram buscando fora da ordem pela paixão. Quero dizer uma coisa para você que talvez está aqui cansado na fé: a paixão recupera tudo. Calma, porque a paixão também faz você perder o gosto por outras coisas. A causa do amor de muitos se esfriar é o aumento do pecado. Mas quando a paixão nos batiza, o pecado se torna insignificante, porque nos olhos dele tem fogo. E quando um vislumbre do seu olhar se remete a nós, ele consome toda a impureza. Eu creio que hoje nós seremos batizados com um pouquinho mais de paixão. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque a gente tem que trabalhar amanhã. Nos olhos do leão, estou apaixonado. Eu olhei nos olhos do leão. Só um pouquinho. Fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. Estou apaixonado. Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão, estou apaixonado. Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Um pouco mais de paixão. Um pouco mais de paixão. Um pouco mais de paixão. Eu olhei nos olhos do leão. Fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. Fascina. Fascina os meus olhos. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. enche os meus sentidos de beleza. Ouça. Ouça. Por favor, ouça. Eu preciso que todos vocês ouçam, por favor. Só a paixão será um combustível suficiente para nos conduzir, porque a tradução de paixão significa fazer coisas além das suas próprias forças. Paixão significa fazer coisas além das suas próprias forças. Por isso que um jovem apaixonado atravessa a cidade de a pé para encontrar a menina amada. Por isso que passa a noite inteira conversando no telefone e vai no outro dia trabalhar cedo. Porque paixão significa fazer coisas além das suas próprias forças. Alguém aqui está me entendendo que um batismo de paixão vai fazer com a igreja nesses dias? Alguém está me entendendo que um batismo de paixão vai tirar o fraco do monturo, vai colocar ele de pé? Porque alguém apaixonado vai fazer coisas além
apaixonando. Passo o dia te amando. Vou dormir desesperado e no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Coloque a mão no teu coração. Todo dia te amando. Coloque a mão no teu coração, isso. Pega a sua mão, coloque ela no peito, assim, ó. Coloque a sua mão no seu coração. E vamos pedir ao Espírito Santo que nessa manhã agora Ele nos dê um pouquinho mais de um sentimento desenfreado pela pessoa de Jesus Cristo. Será que você tem coragem? Jesus está aqui. Você tem coragem de se apaixonar por Ele? Irmãos, antes de você fazer isso, eu quero te alertar dos efeitos colaterais. Tudo vai perder o sentido. Irmão, você não vai querer saber de mais nada. Você vai ficar igual aquela viúva na porta do juiz. E você vai falar: Senhor, eu não tenho mais causa para você julgar igual aquela viúva, não. Eu quero que você abra a porta para me olhar na sua face. Só isso. Os efeitos colaterais são verdadeiros, porque alguém apaixonado, irmãos, não quer saber de outra coisa, não pensa em outra coisa, só em Jesus. Só em Jesus. Repita comigo assim: Jesus é suficiente para a minha vida. Diga: Jesus é o centro absoluto da minha vida. Então põe a mão no teu coração e nós vamos pedir um pouco mais de paixão, um pouco mais de paixão. Espírito, vamos agora. Rompe as comportas celestiais e o teu vinho, o teu vinho, o teu vinho, o teu vinho comece a batizar o nosso coração, Senhor, com o vinho da paixão. Comece a batizar o nosso coração nessa manhã com paixão pela pessoa de Jesus Cristo. Deus, com sentimento desenfreado de paixão. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, quebre toda distração, rompa toda distração e promova agora em nós um batismo de paixão, corações abrasados de paixão pela presença viva do nosso amado Jesus, que está vivo, ressurreto dentre os mortos. Agora, Espírito Santo, batiza-nos com paixão. Sore calabatu que lhe fere calabarabaxera. Batiza-nos, Senhor. Enfermos de amor por ti, enfermos de amor por ti. Me faz queimar mais, me faz queimar mais. Insista, Me faz queimar. bata no teu peito, insista, fala: Senhor, eu quero acordar apaixonado, eu quero queimar mais, eu quero desejar mais, eu quero te amar mais, eu quero mais. Insista. Eu quero teu fogo queimando em mim. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero teu fogo queimando em mim. Insista. Eu quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero teu fogo queimando em mim.
Seja contaminado pela paixão. Seja contaminado pela paixão. Seja contagiado pela paixão. Contagiado. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Vamos! Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ouça, o que vai nos fazer prevalecer é o amor, e a força para que continuemos amando é a paixão. O que vai nos fazer prevalecer, irmãos, contra todas as coisas é o amor, mas o que nos vai fazer permanecer amando é a paixão. Escute, a prática do pecado vai arrancando as forças da paixão, e quando a paixão vai se esfriando, o amor vai perdendo o sentido. Por isso que Jesus disse nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo nessa manhã. A Bíblia é clara. Se diz o amor de muitos ou de quase todos, é porque vai ainda existir um povo que estará preservando o amor, com lágrimas nos olhos e fogo no peito. E eu profetizo que sobre essa casa o amor será preservado. O fundamento é o amor. Eu declaro sobre a tua vida paixão e amor pela presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Você pode aplaudir o Senhor com toda a sua força. Se você quer preservar o amor, aplauda Ele profeticamente. Pode vir. Profeticamente. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode. Aleluia! Aleluia! Aqui tem um povo que te ama. Jesus! 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 Declare o nome dele. Jesus! Jesus! Aleluia! Ouça, vamos declarar o nome dele. Jesus! Não é Genésio não, irmão. Põe pressão. Jesus! Aleluia! É por Ele, para Ele, por meio dele. Tudo foi feito por Ele, para
Ele, meus irmãos. E Ele disse: olhe para mim. Ele disse: Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não deixe que a tua fé seja consumida ou consumada por outra coisa, a não ser por Jesus Cristo. Antes de você se assentar, eu quero que você ouça isso. Desde o começo do ano, nós fizemos uma ceia profética aqui, acerca do pão e da água, acerca do que Jesus disse: eu sou o pão vivo, e quem comer de mim não terá mais sede. Ele disse: eu sou a água viva, e quem beber de mim não terá mais sede, quem comer não terá mais fome. Escute, Jesus falou claramente com a sua igreja, e Jesus disse: eu sou o suficiente. Jesus Ele consumou todas as coisas nele mesmo. Tudo que o Pai tentou fazer, meus amados, por meio da lei e dos profetas, Ele consumou em Cristo. Escute, a obra de Cristo é a obra completa. Tudo aquilo que eu e você precisamos e carecemos está em uma pessoa, está na pessoa de Jesus Cristo. E a religião evangélica não pode dar para você aquilo que só Cristo pode te dar. Só que entenda isso: no decorrer da caminhada a gente vai acrescentando algumas coisas no pão, a gente vai acrescentando algumas coisas na água, e a gente vai perdendo o sabor de unicamente entrar em Jesus. Só que eu quero dizer para você, na medida que você vai se ausentando de Jesus, os nossos canais lacrimais vão se secando, o coração vai batendo mais devagar. Olhe para mim. O fogo vai se esfriando. Consequência disso, o pecado vai sendo desejado, e nós vamos encontrando coisas para substituir a paixão. Mas eu quero reafirmar a palavra: Jesus Cristo é suficiente para o Evangelho. Por isso que o Evangelho tem nome. Ele é o Evangelho de Jesus. Vocês estão sabendo? Evangelho de Jesus. É porque Jesus é suficiente. Aleluia. Qualquer coisa que não nos remete a Ele, meus irmãos, vem para nos distrair. E antes de você se assentar, eu preciso vacinar você com uma palavra: cuidado com as distrações, cuidado com os acréscimos. Ouça, a ponto do apóstolo Paulo dizer: se alguém vos acrescentar alguma coisa além do Evangelho de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, seja anátema, seja amaldiçoado, maldito. E nós vamos acarretando, irmãos, peso, nós vamos acarretando sobre nós maldições, doenças da alma, porque nós vamos nos ausentando da suficiência de Cristo. Então você quer Cristo, mas um salário bom também. Eu quero Cristo, mas o meu sucesso também. Eu quero Cristo e mais isso também. E quando a gente vê, a gente não quer mais Cristo, isso também. A gente quer só isso também. E a paixão por Cristo vai se esfriando. E eu repito, o que vai nos sustentar nos últimos dias é o amor, mas o que nos vai sustentar a amá-lo é a paixão. Eu quero encorajar você a abrir o seu coração, para que nessa manhã o Senhor possa fascinar os teus olhos e encher os teus sentidos de beleza. Você sabe o que isso significa? Borboletinhas no estômago. Fascinar os teus sentidos de beleza pela pessoa de Jesus. Irmãos, antes de
começar o culto, eu já estava acabado, minhas pernas já estavam doendo, eu tive que sentar um pouquinho. Porque quando alguém disse, Jesus está aqui nessa manhã, as pernas começam a tremer, o ventre começa a borbulhar. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é isso, meus irmãos. São sentidos pela presença de Jesus. Eu quero dizer para você, Ele não está mais em um madeiro, Ele está no trono, e o trono dele tem rodas, porque se movimenta, e Ele está onde Ele é adorado. Todo lugar que Jesus é adorado, o trono dele se movimenta, e o trono dele é entronizado. Você pode ter certeza, desde as 6 horas da manhã, Jesus está sendo adorado. Jesus está sendo adorado nessa casa. Então levante as suas mãos só mais um pouquinho, porque Ele está aqui. Jesus está aqui, e nós não seremos distraídos por nada. Muitas águas vêm sobre mim, e eu me sinto seguro. Pra onde vou? Pra onde eu vou sem você? Guardar intimidade para lugares reservados, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Toma o seu assento, irmão. E eu vou te dizer uma coisa. Tudo vai afunilar nele. O governo de Jesus Cristo será estabelecido sobre as nações da terra. Tudo vai se afunilar em Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Olhe para mim. O motivo de todas as suas crises, todas, é a ausência de Jesus Cristo. Todas as suas crises, elas são resultados da ausência de Jesus. Nós vamos durante a vida acarretando problemas, traumas, que na nossa maturidade, muitas vezes nos levam a um lugar de profunda depressão. Mas a Bíblia diz: olhai para Ele e sereis iluminados. A ausência de Jesus é que promove muitas das crises. Mas quando nós nos remetemos a Ele, irmãos, um simples pedido de perdão resolve a maldição para uma geração inteira. Quando nós vamos entrando em lugares que nos afasta da pessoa de Jesus Cristo, nós vamos nos remetendo à vulnerabilidade, preste atenção, de crises que talvez sejam irreversíveis. Eu quero que o Espírito Santo, não as minhas palavras, o Espírito Santo alerte você nessa manhã. Que não seja as palavras que você vai ouvir com o ouvido, mas que seja o Espírito Santo alertando o teu coração. Porque, irmãos, com muito temor, e eu nem queria falar isso, mas eu vou falar. Com muito temor eu te digo, a presença, como a Kevin cantou aqui, a presença de Jesus destrói tudo o que não é real. Quando a presença de Jesus se manifesta, ela destrói a avareza, a incredulidade, o medo. Ela destrói tudo aquilo que compete com a presença dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos.
Jesus não tem inimigo. Satanás é chamado de inimigo das nossas almas, porque quem tem inimigo somos nós. Jesus não tem inimigo. Escute, Jesus não tem inimigo, porque inimigo é uma competição de força, e Jesus não compete força com ninguém. Posso ouvir um amém? Por isso que o diabo é chamado de inimigo das nossas almas. Mas sabe, na contrapartida de ser o inimigo das nossas almas, o nosso Senhor, que não tem inimigo, é chamado de Senhor dos exércitos, porque Ele é o Deus da guerra. Faz uma cara de metido, sim. Sabe por quê? Porque nós podemos ter inimigo, mas o Senhor da nossa vida é chamado de Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Muitas vezes nós achamos que o diabo mede força com Jesus, não mede. Quando a presença de Jesus se manifesta, ele esmaga, ele aniquila tudo que não é real. E deixa eu dizer uma coisa para você: algumas pessoas aqui, nessa manhã, estão caminhando como que por uma miragem. Eu sinto isso. Estão caminhando e falam, não, mas eu estou vendo. Mas o que você está vendo não é uma visão, é uma miragem. Mas nos próximos dias, e eu quero que você ouça, porque eu estou falando profeticamente, a presença de Jesus vai frustrar alguém aqui. Vai frustrar você. Porque você vai entender que está caminhando para um lugar que não existe. Escute, se alegre. Porque quando a presença de Jesus se manifesta, Ele destrói tudo que não é real. O caminho, sabe qual é? O de arrependimento. O caminho de volta para a centralidade da presença de Jesus Cristo. Jesus tem amor por algumas pessoas aqui que estão iludidas com sonhos, com planos, com visões, mas na verdade estão caminhando para um lugar que não existe. Isso é uma miragem. Jesus Cristo vai libertar você, fica tranquilo. Ele vai se manifestar dentro desses dias, abrir os teus olhos, e os teus sentidos vão começar a serem embelezados pela presença de Jesus, e você vai ver que algumas coisas ao seu redor vão fazer sentido, e você vai falar, cara, mas para que eu queria o cumprimento desse sonho? Para que eu queria a realização desse projeto? E você vai ver que as coisas simples, ouça, as coisas simples serão profundamente poderosas para suprir a sua alma. Posso ouvir um amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração um pouquinho. Pai, no nome de Jesus eu oro, para que verdadeiramente, Senhor, agora, desde o mais crente ao incrédulo, eu sentencio a Tua palavra nesse ambiente, para que a Tua presença, Senhor, dentro dos próximos dias, se manifeste imediatamente, destruindo todo o sofisma, destruindo toda a miragem, destruindo, Senhor, tudo aquilo que é falso, mentiroso, Senhor, tudo que está conduzindo alguém a um lugar que não existe, seja quebrado e anulado em nome de Jesus, e todo espírito de intimidação, facção e rebeldia, caia por terra, em nome de Jesus, para que o povo de Deus seja livre, para caminhar livremente, apaixonado por Jesus Cristo e por sua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, querido. Aleluia. Ele há de nos ajudar. Porque muitas vezes, meus irmãos, escute, nós queremos assumir a responsabilidade daquilo que nós não temos controle. Não dá para assumir a responsabilidade e nos responsabilizar por algo que nós não temos controle. E o reino espiritual é algo que não está sobre o nosso alcance e o nosso controle. O reino espiritual é governado pelo Espírito. E quando nós andamos no Espírito, o Espírito nos conduz pelas coisas espirituais. Irmãos, e muitas das vezes nós vamos sim caminhar por lugares que nós não entendemos, e nós vamos caminhar por lugar que nós achamos que estamos vendo, mas não estamos. Mas eu tenho uma boa notícia para você: aquele que nos conduz é fiel para nos guardar. É normal, irmãos, vão ter momento que você está achando que está vendo, mas não está sonhando. E o Senhor vai falar: acorda, meu filho, isso aqui não é para você não, acorda, ei, acorda. E nós precisamos estar com o coração eternamente grato a Deus,
por sermos frustrados e desiludidos por Ele. Sabe por quê? Porque alguém iludido caminha para um lugar que não existe. E quando o Senhor vem e nos frustra, Ele está falando: ei, acorda. E quando você acorda, você começa a ver aquilo que é real. E aquilo que é real tem nome, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E aquele que é real é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Eu quero compartilhar com você algo, irmãos, decisivo para a vida de alguns aqui. Eu estava falando com meu pai espiritual essa semana, e ele falou algo muito preciso para mim, para minha esposa. Ele falou assim: filho, você está pregando o Evangelho, e a pregação do Evangelho não só evidencia a vida, mas também potencializa a morte, porque aquilo que está em desacordo com a palavra do Evangelho vai ser revelado, vai ser destronado, vai ser destituído. Por isso eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é suficiente. Porque quando você ouve o Evangelho, eu já disse, ele não vem para alegrar a sua alma, ele vem para transformar a tua vida. Irmãos, eu fiquei encorajado com essa palavra do apóstolo Hermínio, e ele me diz: filho, pregue o Evangelho conserta o que está torto, o Evangelho abate o que está assobrando, o Evangelho acrescenta o que está faltando, o Evangelho nivela todas as coisas. Pregue o Evangelho. Eu quero dizer para você, crente, ouça o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quem está comigo? O Evangelho é suficiente. E a palavra do Evangelho, irmãos, é verdade. Ele não vem só para potencializar a vida, ele também vem para destituir a morte. Por isso que, irmãos, o Evangelho é furioso. Quando ele vem, ele não pede permissão. A palavra de Deus entra no seu coração e arranca aquilo que não compete com a palavra de Deus. Arranca tudo aquilo que pode destruir a tua vida. Quem está disposto a ouvir o Evangelho? Hã? Quem está disposto a deixar o Evangelho arruinar todos os outros amores? A verdadeiramente extinguir toda a iniquidade do nosso coração. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Eu quero pedir a sua atenção para a gente navegar na palavra, amém? E você me ajuda, amém? Amém? Quem vai me ajudar aí? Dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 1, e vamos descorrer o texto. Por isso eu quero pedir para você, não mexe com a pessoa que está do seu lado. Mexe só com o teu coração na palavra aí. Coloca toda a sua atenção no texto bíblico. Porque a sua atenção no texto bíblico é extremamente necessária para que a revelação seja plena dentro de você. Amém? Muitas pessoas não conseguem receber a revelação porque não entendeu a leitura. Não consegui receber a revelação porque não entendeu a leitura. Que se você entender a leitura, você recebe a revelação. Amém? Vamos lá? Então, por favor, e o pessoal do apoio, da cooperação, eu não admito que ninguém, na hora da leitura bíblica, levante, ande. Então, se você tem alguma coisa para resolver, resolve depois. Na hora da leitura sagrada da palavra de Deus, por favor, só respire. Amém? Amém? Vamos preservar até o último dia, que o nome dessa Bíblia foi, é e sempre será a Bíblia Sagrada. E com muito zelo e reverência nós vamos preservar a integridade dela. Então, quando a Bíblia estiver sendo lida, por favor. Ontem eu estava pregando na Quinta do Mocho, o meu filho, na hora que eu estava orando, ele estava correndo ali, eu parei imediatamente, chamei os meus dois filhos no canto, imediatamente. Olhei para eles e falei assim: eu não admito que na hora que a Bíblia está sendo lida e que a oração está sendo feita, que vocês brinquem. E os meus filhos colocaram a mão no coração, um de 5 e um de 3, pediram perdão para Jesus. Jesus, nos perdoa, nós não queremos deixar você triste, na hora. Porque às vezes a criança tem mais sensibilidade de entender o que é santo do que a gente, que já é grande. Mas em nome de Jesus, alguém aqui vai me ajudar
a preservar até o último dia o temor e a reverência pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá então? 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tessalão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais formando vós em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 10, eu preciso que você redobre a sua atenção nesse versículo. Disse mais o filisteu: Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar a ovelha de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para os teus irmãos, um efa desse trigo tostado e estes pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como se passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e os partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército de Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Ouça, ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de imposto,
em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos para o versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou-o, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque é do Senhor. Não com espada e nem com lança. Por quê? Me ajuda, por quê? Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomando dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. Tum! A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Ele, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada do filisteu, e desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhe despojaram os acampamentos. Versículo 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Versículo 58 e último. Então Saul lhe perguntou: me revela o teu pai, jovem. Então Saul lhe perguntou: me revela o teu pai, jovem. Quem é o teu pai, jovem? Pai, no nome de Jesus eu oro para que essa palavra seja descortinada aos nossos olhos, e que possamos olhar o Cristo ressurreto, que ilumina o nosso caminho,
Incendeia o nosso coração, fortalece a nossa alma, e em nome de Jesus, que essa palavra traga cura e liberdade ao teu povo nessa manhã. Regenera as nossas mentes, fortalece a nossa fé e pavimenta o nosso caminho, em nome de Jesus, amém. Que texto encorajador, meus irmãos. Mas sabe que esse texto só faz sentido se você primeiro prestar atenção em mim aqui, e depois, se você entender o contexto do que está acontecendo. Se você ler esse texto de 1 Samuel 17, e você entender isso como a história de Davi e Golias, como as nossas crianças aprendem na escola dominical, de nada isso vai se diferenciar de Ragnar Lothbrok dos Vikings, um grande herói, que também derrubou muitos gigantes. De nada vai se diferenciar de Uhtred de Ragnarsson. Falei certo, Cauê? Bjorn Ironside, Ivar o desossado. Nada se difere, é só história, fato histórico. Mas quando você olha, se remetendo a Davi e a Golias, isso não tem poder para conduzir a tua vida, só para empolgar você. Porque quando você assiste um filme de guerra, você não fica empolgado? Pelo menos eu, desde pequenininho, eu assisti um filme desses de guerra, eu já queria comprar uma espada, tanto que eu tenho um monte de espada aí no meu escritório, né? Cada vez que eu assisto uma série do Viking, eu vou lá e compro outra espada, porque nos empolga. O problema é que os textos bíblicos, escute, aprenda, eu estou ensinando você, sendo lido somente como fatos históricos, só vai empolgar a sua vida. Só que quando você vier para a realidade, irmão, você não é Davi, e você não tem pedra para derrubar gigante. Por isso que todo texto bíblico, ouça, só consegue moldar a minha vida e a sua vida, se for remetido a quem lhe é de direito. Se você ler o texto bíblico com uma visão cristocêntrica, e entender que o texto vai levar você, ouça, a uma revelação mais profunda de Jesus Cristo, qualquer passagem bíblica faz sentido para você. E não só te empolga, como te molda e como te encoraja. Alguém está me entendendo? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, é porque você está interessado no Davi e no Golias. Mas se você mudar o seu interesse, irmão, e começar a procurar o Cristo vivo em todas as passagens bíblicas, fala, cara, eu quero conhecer Jesus através da vida de Davi. Eu quero conhecer que o Cristo ressurreto, nas entrelinhas de toda a Escritura, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido para você. E aí eu te digo, escute, a Bíblia se torna suficiente para conduzir você na fé cristã, conduzir o seu caminho por um cristianismo seguro. Por quê? Porque ela vai revelar a totalidade de Cristo para você, e em Cristo todas as coisas são plenas. Posso ouvir um amém? Calma, eu vou te explicar. Se nós olharmos o contexto de 1 Samuel 17, você vai ver o 16, e no 16, Deus envia um profeta para destituir um governo e estabelecer outro. Por favor, eu preciso que você entenda, eu não estou falando dos dias de Davi, eu estou falando dos dias de hoje. Posso ouvir um amém? Não ouça a palavra de Deus pensando nos dias de Davi, ouça entendendo os dias de hoje. Posso ouvir um amém? O profeta Samuel, o mover profético, veio para destituir um governo e instituir outro. O governo de Saul, irmãos, foi destituído porque Saul não tinha estrutura para obedecer às ordens literais de Deus. Saul queria acrescentar
a vontade dele, ouça, dentro da ordem literal de Deus. E Deus dizia para Saul: Saul, espere até o 7º dia, Samuel vai chegar lá e vai oferecer um sacrifício no seu lugar. E no 7º dia, vendo que o povo já não estava mais se agradando de esperar, ele fala: tudo bem, a ordem de Deus era o 7º dia, mas eu vou fazer do meu jeito. E ele não espera o sacerdote profético chegar e oferece o sacrifício no lugar dele. Quando Samuel chega e fala: Saul, visto que você quis fazer a ordem de Deus do seu jeito, hoje, você está sendo destituído. Escute, ok? Ele chora, clama: por favor, me ajuda, beleza? Samuel vai e oferece o sacrifício. Depois, Deus diz a Samuel: envia Saul contra os amalequitas, e não deixe que sobre nada daquele povo, extermine tudo, mate tudo. E Saul disse: ok, ordem literal de Deus. Mas quando ele vai guerrear, ele chega lá, ele mata tudo, mas ele acrescenta a vontade dele na ordem literal de Deus. E o que ele faz? Preserva o rei dos amalequitas e os melhores despojos, porque ele diz: não, eu quero oferecer sacrifícios a Deus. Então ele preservou os melhores do gado, o melhor do povo e o rei do amalequita. Sabe o que acontece? Ele chega a enfurecer a Deus. O profeta Samuel vai na casa dele, destitui Saul mais uma vez do seu trono, e diz: agora a sua descendência não estará mais diante da família nobre de Deus. Escute, primeiro Deus destitui Saul, depois ele destitui sua descendência. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para pastores, líderes, homens maduros. Quando Deus me destitui você, ainda há esperança para os nossos filhos. O problema é quando a gente fica insistindo no erro e ele tem que destituir os nossos filhos e a nossa descendência. Misericórdia. Irmãos, quando o Senhor destitui um homem, o papel desse homem é se render e falar: tudo bem, Senhor, eu não vou insistir no erro. O Senhor está falando: eu não vou insistir no erro. Saul continuou fazendo a vontade dele dentro da ordem absoluta de Deus. Foi destituído e a sua descendência. Escute, e agora Deus chega para Samuel e fala: Samuel, não tenha pena mais de Saul, porque eu o rejeitei. E Deus vai levantar um outro reinado, o reinado de Davi. Agora preste atenção, vê se isso não faz sentido para os dias de hoje. Eu preciso que você entenda que eu não estou falando dos dias de Davi, eu estou falando dos dias de hoje. Me ajuda, dos dias de hoje. Deus está verdadeiramente, irmãos, fazendo com que uma transição aconteça no mundo. Nós estamos vendo homens transicionando evidências, não só na igreja. Nós estamos vendo na política transição, nós estamos vendo no desporto transição, nós estamos vendo na economia transição. Se nós pararmos para olhar a realidade da esfera que nós estamos vivendo, as coisas estão sendo transicionadas. E isso parte de um posicionamento da igreja, porque Deus está, destituindo, escute, uma característica da igreja, que embora entendia a vontade de Deus, queria acrescentar a sua própria vontade na ordem que foi dada por Ele. Não, tudo bem, Senhor, eu sei que é para amar a minha esposa, mas eu posso amar a minha esposa assim, assim, assim também, não posso? Eu posso amar do meu jeito. Deus, eu sei que eu tenho que ser fiel com o meu dinheiro, mas eu não preciso dizimar, eu posso dar o que eu quiser. Senhor, eu sei que eu preciso ser submisso, mas Senhor, tem algumas coisas também que eu tenho certeza que o Senhor não ia concordar. E nós vamos tentando estabelecer a vontade de Deus, ajustada, a ordem de Deus, ajustada na nossa vontade. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A ordem de Deus é para ser cumprida literalmente. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Digam um amém. É para ser cumprida literalmente.
Escute. E quando nós olhamos para essa transição, onde nós vemos Saul sendo destituído, Davi sendo levantado, Deus vai procurar um jovem totalmente, por favor, entenda aí, improvável para ser rei. Ele não estava nem na mesa com os irmãos, querido, quando foi ser ungido. Tanto que quando Samuel chega, Samuel vai pela probabilidade. E Samuel fala, certamente deve ser Eliabe. Não, então deve ser Abinadab. Não, deve ser esse. Porque Davi era totalmente improvável. Irmãos, há quem diga que Davi, por enfatizar-se ser ruivo, era filho bastardo, filho de outro casamento de Jessé. Irmãos, imagina o nível da improbabilidade de Davi para ser ungido rei. Ouça. Mas quando Deus faz, Ele não precisa de alguém capaz, Ele precisa de alguém disponível. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, urgente. Se nós não entendermos que o que Deus precisa não é alguém capaz, é alguém disponível. Não, mas Deus não... Irmão, deixa eu ajudar, vamos tentar entender isso junto. Deus não vai capacitar quem Ele escolhe, Ele vai possuir quem Ele escolhe. E quando o feito acabar, você fala, nossa, mas como que foi feito? Como que foi construído? Como foi realizado? Não sei. Por quê? Porque unicamente glória e honra é dada ao nome de Jesus. Irmãos, Davi foi o autor dos maiores salmos que tem na Bíblia. E se você vê o cunhão dos salmos de Davi, são salmos de exaltação a Deus. Porque um homem incapaz de realizar uma obra vai andar rendido em adoração e exaltação àquele que é capaz de fazer. Entenda isso. Prostrado. E quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente fala, Deus, só o Senhor pode fazer isso. E os cânticos de exaltação vão sendo exalados da nossa alma. Mas escute, irmãos, nessa transição tem um critério muito profundo que Deus precisa trazer para a igreja. Deus está estabelecendo um reinado, Deus está estabelecendo um tempo na igreja, de pessoas, isso vai curar você, totalmente improváveis, para realizar e exercer obras extraordinárias. Calma. Isso não é uma palavra motivacional, isso é uma palavra profética. Porque alguém improvável não aponta a divisão da glória para Jesus. Alguém improvável se rende, lança a coroa diante dele e fala, toda a honra e toda a glória é dada a ele. Olha. O exército dos filisteus, irmãos, texto que nós lemos, estava vindo de diversas vitórias consecutivas. Inclusive, não foi só contra os amalequitas que Israel atropelou. O povo de Israel já havia diversas vitórias contra os filisteus. Irmãos, escute, os filisteus já tinham experimentado o fio da espada de Israel. Ouça, quando o exército de Israel vem contra os filisteus, preste atenção, se levanta uma ordem e fala, só tem um jeito de vencer o povo de Deus. Desestabilizando a coletividade. Alguém pode dizer amém? Só tem um jeito de vencer o povo de Deus, e eu chamo o ouvido de todos cativo agora. Só tem um jeito de parar o povo de Deus, desestabilizando a coletividade, destruindo o senso coletivo e potencializando o egocentrismo de um só homem. Então o principado se levanta e fala assim, peraí, não sou eu filisteu e vocês, escute, servos de Saul? Filisteu não reconhecia que o povo era servos de Deus. Escute, a primeira coisa que o principado da intimidação faz
é trazer uma consciência de que você não é povo de Deus, você é povo de ordem humana. Eu sou filisteu e vocês não são servo de Saul? Imediatamente, o principado implanta uma mentalidade, vem comigo nessa construção, de que quem ordena a minha vida não é o Senhor. Quem ordena a minha vida é qualquer instituição humana. E se eu confiar no homem, realmente eu não tenho força para ir contra nada e nem ninguém. Escute, por isso que o meu papel, o papel dessa casa todos os dias, ao subir nesse altar, não é evidenciar, irmãos, a nossa própria justiça, mas é levar cada um cativo, escravizado, na pessoa de Jesus Cristo, para que você entenda que Jesus Cristo tem autonomia integral sobre a sua vida. Ele é o teu Senhor. Escute, você, olhe para mim, você é povo exclusivo de Jesus. Então o principado tenta desqualificar. Vocês são povo de Saul. E ele fala o quê? Não pense mais no teu escudo, protegendo o peito do teu irmão. Porque era assim que o exército lutava. O meu escudo, eu lutava com a minha espada, e o meu escudo defendia o meu irmão. Agora pense que o teu escudo tem que defender você. A tua espada tem que lutar em teu favor. Porque eu quero trazer uma nova mentalidade para vocês. Por acaso não tem alguém capaz de vir contra mim? Um homem. Então aquele povo, preste atenção, para de pensar na coletividade e começa a olhar para a sua vida e ver, realmente eu não sou capaz. Escute, todos aqueles homens corriam amedrontados pela intimidação. Eu não estou falando dos dias de Davi, eu estou falando dos dias de hoje. Por que é que tantos homens e mulheres não têm força para devoção, não têm força para buscar a Deus todos os dias? Porque estão intimidados com as contas que tem que pagar, com o curso que tem que fazer, com a profissão que tem que estabelecer, com isso que tem que estudar, com aquilo que tem que fazer, e você vai ficando tão encurralado pela opressão da vida, meus irmãos, que você não tem força para buscar a Deus. Existe uma intimidação no ar, e eu quero que você entenda isso. Um espírito de intimidação, que quer encurralar a sua vida, porque o povo de Deus, ele não vai encurralar. Quer encurralar você. Como? Fazendo você olhar para você. Você é incapaz, você não consegue, o teu escudo não é suficiente. Olha o tamanho da necessidade, olha o tamanho da adversidade, olha o tamanho da circunstância, você não vai conseguir. Alguém está me entendendo? Será que alguém se encontra nisso? Só pensa. Por que é que nessa transição esse entendimento é necessário? Porque nos próximos anos, irmãos, ouça, por favor, ouça. Não será só uma opressão espiritual, nós seremos oprimidos de todos os lados. As ordens governamentais, estruturais e religiosas vão oprimir o povo de Deus. Dá um sorriso. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês não prestaram atenção. Nós vamos ser oprimidos por todos os lados. Foi meio acanhadinho, mas tá bom. Nós seremos perseguidos por todos os lados. E você sabe qual vai ser o termômetro, pastores, da santidade? Você deve ser amado pelos crentes e odiado pelos ímpios. Se você for odiado pelos crentes, irmãos, e amado pelos ímpios, você está sendo parceiro do diabo. É verdade. Não, mas eu estou sendo perseguido, mas você está sendo perseguido pelos irmãos da igreja? Alguma coisa está errada. Porque se os irmãos da igreja olharem e virem Jesus em você, doce como mel, eles vão te amar. Guarde esse crivo no teu coração. Coloque esse crivo dentro do teu coração. Você quer medir a santidade, pastor?
você tem que ser amado pelos crentes e odiado pelos ímpios. Se for o contrário, você está cooperando com o diabo. Não, os crentes estão me perseguindo, irmão, é porque você não está mostrando Jesus para ele. Pastor, eu cheguei na igreja, os irmãos começaram a me perseguir. Mas por quê? Será que você é doce, amável, manso, humilde? Será que você é servo? Será que você, sorri? Não, eu estou sendo perseguido dentro da igreja. Irmão, você está sendo perseguido dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Porque na igreja você precisa ser amado. Você precisa ser... As pessoas têm que olhar para você e falar... Tem que ter brilho nos olhos. Você está me entendendo? Mas o ímpio, tem que ranger os dentes. Quando você chegar no lugar e falar... Não ao adultério! Não à fornicação! Não às drogas ilícitas! Não à manipulação infantil! Alguém está me entendendo? Quando você bater no peito e dizer que o jovem tem que casar virgem, o mundo vai odiar você. Quando você bater no peito, irmão, e falar que uma criança tem que ser preservada em integridade, o mundo vai odiar você. Agora, se o mundo está te amando e os irmãos estão te perseguindo, cuidado. Ouça. Esse tempo de transição que Deus está estabelecendo sobre a igreja, a evidência de um governo novo, e calma, você vai entender. Eu e você precisamos entender que se o nosso foco não estiver na coletividade, nós não estivermos olhando em um combate coletivo, escute, eu estou sentindo um peso de muita responsabilidade ao dizer isso. Pessoas não vão conseguir suportar, vão entrar para dentro do quarto com crises de ansiedade, pânico, sei lá do que, e vão achar, meu Deus, será que é doença? Irmãos, muitas das coisas não são doenças, muitas das coisas são opressão. Essa é a síndrome dos últimos dias. Destituir uma mentalidade coletiva. Olha aqui para mim. E você vai entrar no Instagram, na internet, no YouTube, e você vai ouvir: você é o centro das atenções. Você pode mudar a sua vida. Você pode ser melhor. Você. Você não ouve mais as pessoas dizendo: reparta, divida. Você não ouve mais, irmãos, as pessoas dizendo: ei, não, tudo bem, você não precisa ter, mas ajuda o outro do seu lado ter. O que você está querendo? Ajuda o outro ter. Qual é o seu sonho? Ajude o outro a realizar. Nós precisamos resgatar urgentemente um senso coletivo na igreja. Nós precisamos resgatar urgentemente, irmãos, um senso coletivo. Porque músicas manipuladoras nos fizeram desejar o ministério, para mim poder estar no palco e o outro na plateia. Me fez querer ter um ministério para mim ter unção. Irmãos, e Jesus disse: se você quer ser alguém, se você quer ser grande, sirva. Pense na coletividade. A partir de hoje, no entendimento dessa palavra, você vai perceber que aquilo que diz respeito só a você vai começar a funilar, irmão. E aquilo que diz respeito aos outros vai começar a se ampliar. Aquilo que é meu é de todos, aquilo que é seu é do corpo. Você vai ver que a obra de Jesus vai ser evidenciada na coletividade. Escute, nós já sofremos uma opressão grande, de pessoas que estavam indo para dentro de casa, ficando atrás de tela de televisão, de smartphone,
dizendo: eu sou a igreja, e eu fico aqui ouvindo pregação na internet, e eu não preciso de ninguém, de nada. Escute, talvez você que está ouvindo em casa essa palavra, pode ter esse sentimento. Talvez você não pôde vir, você está de longe. Ok, que essa palavra te pegue, te desperte, te leve para o corpo. Mas se você está me ouvindo e pensa que você não precisa disso aqui, e você não precisa da fraqueza do seu irmão e da força do outro, escute, você não vai conseguir prevalecer na fé. Você precisa imediatamente sair de trás da tela do seu celular, procurar uma congregação e se relacionar. Sabe por quê? Porque nos próximos dias está vindo um espírito de insanidade muito forte. Está vindo um espírito de insanidade, pessoas que vão achar que estão ficando loucas por não conseguirem se submeter uns aos outros. Muito forte, por não conseguir se relacionar. Então eu vou para a igreja e quando eu arrumo 4 ou 5 pessoas que combinam comigo, nós formamos um grupinho. Não, irmão, isso não é corpo não. Esse é o dito panelinha. É verdade. Escuta, deixa eu explicar para você o que é relacionamento. Relacionamento é o rico procurar o pobre e falar para ele: você precisa de alguma coisa? Eu quero conhecer você. Aleluia. Irmão, é o forte procurar o fraco e falar: tem alguma coisa que eu posso te ajudar para você sair da fraqueza? Irmãos, nós investimos muito dinheiro nessa casa para promover uma mesa de almoço todo dia, para você almoçar com a sua família, sim, mas para que a sua família possa se assentar com outra também, para que você possa sentar com alguém que você não conhece, falar: com licença, eu posso sentar aqui? Como é o seu nome? Porque o que vai nos fortalecer nesses dias, irmãos, é a coletividade. Existe uma opressão vindo, que nos fará olhar para a nossa vida. Uns vão cair por achar que são bons demais, e outros não vão conseguir se levantar por acharem que são ruins demais. Se você olhar para dentro de você, escute, eu sempre digo isso: o pior lugar do mundo para olhar é para dentro de você. Ou você vai achar que você é grande demais e vai cair, ou vai achar que é pequeno demais e não consegue levantar. Irmão, mas quando você olha para Jesus, e você começa a entender que Ele Ele pode, Ele tem, Ele consegue, Ele faz, Ele está vivo, Ele não está no madeiro, Ele fala, Ele sente, Ele ouve. Jesus tem o controle e o governo. Davi está vindo aí. E Davi aparece dentro de um contexto, irmãos, improvável. Davi aparece porque o pai dele manda ele. Escute. Mesmo que você não queira, escute. Já era para você ter ido embora faz tempo. Você está aqui, irmão, não tem mais jeito. Como diz o Lê, cadê o Fernando? O Fernando fala assim: então escuta que se você não for embora a tempo, cadê? Se você não for embora, né, meu filho? Se você não for embora a tempo, e agora você vai ter que ouvir. Davi só se achegou em nenhum lugar de guerra para derrubar o gigante, porque ele estava obedecendo a ordem do pai dele de servir os irmãos. Davi, vem aqui, vai lá servir os seus irmãos. Eles que são os guerreiros, você é o servo. Vai levar queijo para os seus irmãos, Davi. Eu não preciso de ninguém para obedecer. Vai, Davi, vai obedecer, vai cumprir ordem. E Davi pega e fala: tá bom. E quando ele está indo, irmão, ele chega no cenário, presta atenção. Ele chega no cenário, e na hora que Davi chega para fazer o quê? Servir os irmãos. O problema é que tem muita gente, irmão, que quer derrubar gigante, mas não quer servir os irmãos.
Murilo, não adianta, meu filho. Eu estou fazendo batalha espiritual, mas nunca pegou numa vassoura? Você pode fazer batalha do jeito que você quiser, irmão. As pessoas veem a gente aqui assim. Alguém estava falando comigo ontem. O pastor Kes me ligou, estava falando, pai, as pessoas veem a gente aqui hoje em evidência, autoridade. Irmão, mas o que eu e a minha esposa fizemos para estar aqui? Irmão, não tem podcast que você vai assistir nosso que vai contar, não. Não tem. Irmão, de limpar a igreja antes, ministrar o louvor, pregar, cuidar das crianças, acabar a cantina, esperar todo mundo ir embora, limpar a igreja depois para voltar de madrugada para orar e interceder pelos crentes que foram no culto. Irmão, se assim não tinha ninguém para cozinhar na missão, a gente cozinhava, levava, pegava carro emprestado e ia para a rua. Então as pessoas veem a gente derrubando gigante, mas não vê que a gente começou a servir nos irmãos. E não adianta, irmãos. A autoridade é condicionada ao serviço. Por quê? Porque a autoridade não é exercida em favor de si, é exercida a favor dos outros. Então a autoridade eu exerço em favor dos outros. Por isso eu preciso começar exercendo a vassoura em favor dos outros, o banheiro em favor dos outros, a mesa em favor dos outros, para depois conseguir exercer a autoridade a favor dos outros. Alguém está me entendendo? Dá um sorriso, irmão. Não, mas eu estou fazendo lá uma campanha de batalha espiritual que eu vou derrubar o diabo. Então derruba primeiro o diabo do egocentrismo. Primeiro você derruba o diabo do egoísmo, da soberba, do orgulho. Depois que esse diabo cair, aí você vai derrubar os diabos mais alto. Amém? Dá um sorriso, irmão. Está aqui, é só você ler. Mas você lê atrás do Davi, do Golias, quando fala de você que fica estreito, né? Não, mas falar do Davi, olha que coisa linda, mas quando fala do você, fica estreito. Irmão, a Bíblia não está aqui para falar de Davi, não. A Bíblia está aqui para falar de Jesus para você. Amém? E ele está indo servir os irmãos. Quando ele chega no cenário, na hora que ele chega, o que ele escuta? Ele escuta o filisteu afrontando o povo de Deus. Escute. E quando ele escuta o filisteu afrontando o povo de Deus, ele se interessa. Escute. E a primeira coisa que Davi pergunta é: o que é que vai ganhar? Qual será a recompensa de quem derrubar esse incircunciso filisteu e tirar a calma e tirar a afronta de sobre o povo de Deus? A primeira coisa que Davi fez, irmão, foi se interessar por tirar a vergonha do povo de Deus. Ele se interessou e falou assim: o povo de Deus é nobre. Quem que é esse incircunciso que vem afrontar o povo de Deus? Deixa eu te explicar. Davi fala: eu vou lutar contra ele. Saul tenta colocar uma armadura em Davi, todo mundo conhece. Davi fala: eu nunca usei isso, eu não consigo lutar com armadura humana. Davi vai para a linha de batalha, e quando Davi chega, a primeira coisa que Davi faz, você leu comigo, você leu, foi profetizar. Quando Davi chega, a primeira coisa que ele faz é profetizar: hoje Deus vai te entregar nas nossas mãos, eu vou arrancar sua cabeça, os cadáveres. Ele começa a profetizar exatamente como seria. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está levantando uma igreja profética, que não vai guerrear com espada, com lança, não vai para a rua fazer protesto, vai para o altar fazer proclamação da palavra, declarar a profecia. Não é uma igreja que faz bagunça com faixa, irmão. É uma igreja que chora com lágrimas. Uma igreja que vai para o altar profetizar 24 horas por dia, 7 dias da semana, profetizando e declarando que a vitória é do povo de Deus. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós.
Davi, porém, disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Preste atenção, irmão, por favor, entenda o que aconteceu aqui. Por favor, entenda o que aconteceu aqui. O filisteu leva o povo para uma mentalidade individualista. Davi leva o povo para uma mentalidade coletiva de volta. E ele diz assim: Deus não é o meu Deus, Golias. Ele não é o meu Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem você tem afrontado. Uma mentalidade coletiva é restaurada. Ele não é o meu Deus, Ele não é o seu Deus. Jesus é o nosso Deus. O nosso Deus. O nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Rei da glória, Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus. E Ele olha e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus coletivo. Tudo isso foi ministrado aqui, irmãos, só para que eu e você nos responsabilizemos pela oração feita por Jesus. Em João capítulo 17, ele ora e diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Quando Jesus vai orar a Deus, Ele ora por mim, irmão, e por você. E Ele fala: Pai, a minha oração é para que esse povo seja um. Porque, irmão, no individualismo, no duelo, no mano a mano, ninguém resistirá na fé. Jesus disse: enquanto eles forem um, eles estarão seguros. Deixa eu te falar uma coisa, calma. Então tá, quem aqui quer ser como Davi, que vai derrubar o gigante Golias? Escute, homem nenhum seria capaz de derrubar o espírito do individualismo. Nenhum homem, nem Davi. Por isso que no capítulo 16, Davi já não era um homem, Davi já era rei. Quem derrubou Golias não foi um menino Davi. Quem derrubou Golias foi um rei. Escute, ele já tinha recebido a unção e a ordenação profética para ser rei. Porque homem nenhum derruba o principado do individualismo. Só um rei. Porque um rei é coletivo. Um rei não preside em seu favor. Um rei governa em favor do povo. Quem derrubou o gigante foi um rei. Calma, você vai entender. Eu não estou falando de Davi. Eu não estou falando de Davi. Eu estou falando de Cristo. Porque Deus destituiu o governo de Saul. Um governo que não conseguia cumprir ordens. Escute, para estabelecer o governo de Davi. Quem é o governo de Davi? O governo da descendência de Jesus Cristo. E lá na frente, quando Jesus é estabelecido, Jesus é chamado de filho de Davi. Escute.
Ele destitui um governo que está descumprindo ordens, institui um governo que evidencia o governo eterno de Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, nós só estaremos guardados, blindados e derrubando gigante, se como um corpo nós estivermos evidenciando o verdadeiro e legítimo Rei da Glória, o único e verdadeiro Rei. Só principado e potestade não cai por mandinga gospel, irmão. Principado e potestade cai pela evidência de algo maior. Acredite, principado e potestade não cai por proclamação do indivíduo. Principado e potestade só cai pela evidência de um rei maior, de um governo maior. Alguém sabe dizer qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O poder tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Vamos! Aonde está o exército de Jesus Cristo? Aonde está o povo de Deus? É o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu Não vai prevalecer. O governo de Saul está sendo destituído. Somente a evidência do governo de Jesus vai prevalecer na igreja. nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exército, nos levantamos a ordem do céu. Escute, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Escute. Menino ruivo com pedra na mão não derruba gigante, mas a evidência de um governo eterno derruba. Quando Golias viu um menino com pedra na mão, mas ele não sabia que aquele menino estava evidenciando o Cristo vivo. Ah, meus irmãos, se Golias tivesse lá na casa de Jessé, vendo o óleo correndo na cabeça daquele menino, ele teria dado sebo nas canelas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu quero remover o misticismo da mente de que você, em nome de Jesus, vai derrubar os demônios, principado, não. Só a evidência de um governo maior destitui um governo menor. Principados e potestades são governos de influência. Demônios possuem pessoas. Principados e potestades possuem mentalidades. E só um governo superior, a evidência de Jesus Cristo, é que pode destituir um governo maligno, caído, egocentrista da nossa vida. Preste atenção, eu estou falando sério. Existe uma distração muito grande para que você saia da coletividade e comece a pensar só em você. Mas e o meu chamado, o meu ministério, o meu isso, o meu aquilo, as minhas contas, o meu... Há quanto tempo faz você não sofre pelas contas dos outros? Há quanto tempo faz, irmão, que você não anda a pé para o seu irmão andar de carro? Quanto tempo faz, irmão, que você não deixa de comer carne para o seu irmão parar de comer ovo e começar a comer um pouquinho de carne? Irmãos, acredite, os pastores dessa casa, os missionários, são testemunhas disso. É o nosso senso coletivo que tem nos sustentado até aqui. É uma mentalidade de deixar de ter para que o outro tenha. Que
tem nos trazido até aqui. É uma mentalidade, irmão, de pensar assim, cara, eu não quero pensar no que Deus pode fazer na minha vida, eu quero pensar no que Deus tem para fazer na vida do outro. Nós precisamos lutar arduamente com isso, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, escute, é sério, Ele é revelado para mim, mas Ele não é visto somente em mim. Por isso que Ele disse, vocês são o meu corpo. Em mim, alguém pode ver uma parte, um membro, mas ouça, em nós, Cristo é integralmente revelado. Estou te falando uma coisa séria. Nos últimos dias, ouça, o mundo vai temer a igreja, porque eles vão olhar para a igreja e vai ver um povo junto, andando no mesmo passo, falando a mesma coisa, olhando para o mesmo lugar, como um exército que só tem um hino de vitória, e o hino é: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder. Não, mas dá para fazer do nosso jeito. Vai ser destituído, irmão. A partir da palavra que você está ouvindo hoje, se prepara, pode tremer as pernas, irmão. Aquilo que não é real vai ser despedaçado. Nada vai competir com a evidência única de Jesus Cristo. Hoje eu vim com sangue nos olhos para pregar. Sabe por quê? Porque Jesus me chamou para defender o nome dele, irmãos. Desde quando Ele me chamou, eu fiz um voto com Ele. Eu falei, o dia que o ministério me beneficiar, entope a veia do meu coração, porque eu quero glorificar o Teu nome. Por favor. E hoje eu me lembrei, quando eu cheguei aqui, o meu filho acordou hoje, 5:30 da manhã, e ele falou, pai, eu quero orar com você. Eu falei, não, filho, fica aí, eu quero ir orar. E isso, meu filho elétrico, eu falei, meu Deus. Aí a Cira falou, amor, será que vai dar certo? Eu falei, vai. E o Pedro veio e ficou o tempo inteiro do meu lado orando. E ele falou, pai, você vai pregar? Eu falei, vou. Eu falei, quando você crescer vai ser você. E quando eu falei isso, eu pensei, que tipo de mensagem eu vou deixar para o meu filho? Não é sobre o meu filho ser um pregador, é sobre ele pregar uma mensagem. E Jesus me fez me lembrar de que Ele me chamou para pregar sobre a honra de Jesus Cristo. Irmãos, aqui não tem nenhum santo nas paredes, porque não tem nada que compete com a centralidade de Cristo. Você não vai suportar o contrário, porque eu vou pregar até o último dia da minha vida que a evidência de Jesus Cristo destrói qualquer outro mal, destrói tudo que é contrário, tudo que é mentira, tudo que é engano. Acredite, se a evidência de um rei eterno derrubou Golias, irmãos, por favor entenda, igreja, o meu papel e o seu papel nesses dias, como é que nós vamos derrubar a cultura do homossexualismo, a cultura de trans, a cultura de, irmão, para com isso, deixa o povo para lá. O nosso papel não é lutar contra o mundo, o nosso papel é evidenciar Cristo, irmão. Ouça o que Davi fez, o nosso papel não é lutar contra o mundo, igreja do Senhor, igreja, o nosso papel não é lutar contra o mundo, o nosso papel é evidenciar a Cristo, porque quando um governo superior é evidenciado, as obras das trevas inferiores são desfeitas. A nossa responsabilidade é evidenciar o governo de Jesus Cristo na terra, e Ele se encarrega de derrubar os gigantes. Sempre
Coloque a mão no seu coração e cante isso. Dê para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Finca a mão no teu coração, finca. Se você diz que ama Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Como é que você pode dizer que ama Deus, que você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê? Eu quero que nesse momento, irmãos, você procure alguém de 2 em 2. Mas ouça, por favor, só se você entendeu essa palavra, senão você pode sentar. Eu quero que você procure alguém que você não conhece. Fala, apóstolo, mas eu não sei orar, mas você sabe abraçar. Faz alguma coisa. Mas não espere alguém vir até você. Eu estou falando para você ir até alguém. Procure alguém que você não conhece e diz assim, deixa eu orar por você. E eu quero que nós possamos orar uns pelos outros, irmãos. Como um exército, como um corpo coletivo, como alguém que verdadeiramente está disposto a evidenciar a Jesus. Pronto, Jesus, seja visto aqui, seja visto aqui. Todo individualismo caia por terra. Os pastores, os missionários, fiquem atentos, vamos orar por aqueles a quem a gente não conhece, alguém que esteja sozinho. Isso, levante a sua voz e comece a interceder. Broquealabassubre comandarabaquila marre sobre rabialabachuri andereme mamamama. Sim, Jesus é o teu corpo, Jesus é a tua igreja, Jesus é o teu povo, a tua noiva, a tua noiva, a tua noiva. Assim como Saul perguntou a Davi, me mostra seu pai. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos revelou o Pai. Jesus nos revelou o Pai, e nós somos irmãos uns dos outros, e oramos agora. Isso! Em nome de Jesus, todo espírito de individualismo, de egoísmo, egocentrismo, seja esfarelado agora em nome de Jesus. Senhor, nos promova a unidade, nos promova a coletividade, promova a sua igreja a amar uns aos outros. Deus, em nome de Jesus, uma mentalidade coletiva, devolva-nos. Sim, Jesus, sobre cada família aqui representada, derrama o teu Espírito Santo, para que na unidade nós possamos evidenciar Jesus Cristo, Rei da Glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Libera
para a pessoa que está do seu lado aí, todos. Vamos fechar. Vamos fechar aqui, ó. Vai passar uma unção no corpo agora. Rápido, rápido, rápido. Fecha os corredores, fecha os corredores. Dê a mão pro seu irmão. Vai passar uma unção aqui no corpo. Vai passar uma unção. Feche os corredores, feche os corredores. Todos de mão dadas, todos de mão dadas. Todos de mão dadas. Vai passar uma unção no corpo. Promito-lhe que lhe faço que tarabaxa. Roque alabachupi que deferrebe. Todos, vai declarando isso, vai dando glória. Glória. Declare, declare. Glória. Cante, cante.